sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso videocast do TRT da Paraíba. E hoje vamos tratar aqui sobre um tema muito importante, o combate à violência contra as mulheres. E para isso, nós temos a honra de contar com a participação das duas mulheres que hoje estão à frente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, a desembargadora-presidente Hermenegilda Leite Machado e a nossa desembargadora vice-presidente Rita Leite Brito Rolim. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui com você, na companhia da desembargadora Rita, para falar sobre esse tema que atinge a toda a sociedade brasileira, para não dizer mundial, porque, de vez em quando, quando eu acompanho os jornais de outros países, estou percebendo que a violência contra a mulher é um fato que não diz respeito só ao Brasil, mas interessa aqui falar dos nossos problemas domésticos, não é isso? É verdade. Então, a gente vai falar sobre isso. Isso mesmo. Doutora Rita. Olá, eu estou aqui estreando no videocast com um tema muito relevante e que merece, de fato, uma atenção, né, de toda a sociedade, e o Tribunal Regional do Trabalho não poderia deixar de contribuir com esse debate para trazer luz, né, e formas de enfrentamento de um problema tão grave que não para de crescer, né? É verdade, é verdade. E para começar, então, eu gostaria de ouvir a nossa presidente Hermenegilda, para que a gente falasse um pouco sobre justamente essa problemática. Por que ela é tão preocupante, como disse a doutora Rita, desembargadora Rita, por que a gente precisa colocar luz nesse problema? Veja bem, Débora, veja bem, doutora Rita, esse problema da violência, algumas pessoas comentam que isso é coisa recente. Não, a violência contra a mulher sempre existiu porque, infelizmente, a nossa sociedade ela está estruturada dentro do patriarcalismo. E aí daí vem a figura, o conceito da misoginia, do machismo. O machismo ele é a base da misoginia. Então, o machismo é quando ele diz que lugar... Só um exemplo. Lugar de mulher é na cozinha. Então, ele está praticando aí um ato machista. E a misoginia é o ódio contra a mulher, é o preconceito e também a violência. Tanto é que nem todo misógino ele é um machista, embora nem todo machista seja um misógino. E o que acontece essa violência quando a gente percebe? Que ela só faz crescer. Tanto que a gente faz cartilhas. Veio a Lei Maria da Penha. Essa Lei Maria da Penha, quando ela veio lá em 2006, é porque o Brasil foi condenado pela organização americana, Tribunal da Corte Americana dos Direitos Humanos. O Brasil foi condenado por conta da violência que Maria da Penha sofreu. E ela é uma ativista, ela continua viva, mas essa mulher sofreu 2 tentativas de morte. E não significa que ela foi exclusiva. Muitos e muitos fatos já existiam. E existiam por quê? Volto a falar, estávamos e estamos dentro dessa estrutura patriarcal que não valoriza a mulher. E como era, quando você vai ler a história, você percebe que o fato não é recente. Mas por que nossas mães ou nossas avós e bisavós silenciavam? Porque as mulheres elas não tinham a mesma educação dos homens. A elas deveriam aprender as prendas domésticas, a ser dona de casa. E tanto é que, veja a história, até 1962, se a mulher casada tinha ela era considerada relativamente incapaz. Mas ela é um ser humano integral, íntegra, quer dizer, e a sua dignidade, você perde a sua capacidade só porque você casou. Ainda bem que essa lei foi revogada lá em 1962. Veja bem a lei também do voto. Foi em 1934 que o Brasil concedeu o direito ao voto às mulheres. Mas não foi só chegar e reconhecer o direito. Isso antecedeu a luta de muitas mulheres no mundo inteiro. E o Brasil, pelo menos, foi um dos primeiros países a reconhecer esse direito. Então, o que a gente percebe é que essa violência não está, talvez porque hoje haja mais canais, mais instrumentos, mais leis para que as mulheres possam denunciar, que não se calem. As mulheres também estão mais, já foram incluídas, já são educadas, já conseguem entrar no sistema de ensino educacional. Então, e com isso, quando a gente analisa a história, eu sei que eu estou indo e vindo na história, mas é porque a história não pode ser lida também de uma forma linear. Então, quando você vê as guerras
que as duas grandes guerras do século passado fez com que as mulheres fossem ao mercado de trabalho. Enfim, elas foram sendo mais educadas, elas foram ampliando o conhecimento. Por óbvio que isso não chega de uma só vez em todas as sociedades. Isso aconteceu nos países principais, nos países centrais, e aos poucos foram chegando nos países que dizem da periferia. Não somos um país periférico, né? Mas isso é um assunto para outra conversa, não agora. Então, eu atribuo a isso, a um maior conhecimento, às mulheres não se calarem, não é? E ao fato de não aceitar a violência. E veja bem, o Supremo Tribunal Federal, somente em 2023, há tão pouco tempo, foi que disse que não se pode mais usar o argumento de legítima defesa da honra para defender um feminicida. Sabe? Então, isso é um absurdo. Mas, pelo menos, essa decisão do tribunal veio tarde, mas ainda veio a tempo suficiente de dizer: basta, as mulheres precisam de respeito. Elas são seres humanos, somos seres humanos. E a nossa dignidade, a nossa integridade. Então, isso não deixa de ser algo a favor da nossa luta, da luta pela integridade e pela dignidade da mulher. Não é isso, doutora Rita? Isso mesmo. E, assim, a gente sabe que, embora as mulheres tenham evoluído, tenham conseguido colocações numa educação, tenham se posicionado, elas estão conquistando espaços em todas as áreas, no setor público, na área privada, e isso, às vezes, gera, de um sistema que é patriarcal, que é machista, né, uma reação, e essa reação gera violência e muitas vezes, apesar de todo esse contexto, essas mulheres se veem presas num ciclo de violência que é muito difícil de romper. Porque essa violência, quando ela é doméstica, ela é familiar, envolve laços afetivos. E você quebrar esse ciclo de violência é realmente um desafio muito grande. E, para isso, as estruturas elas estão sendo criadas, estão sendo ampliadas para dar um apoio, para ter uma rede de apoio, de proteção para essas mulheres, para que a gente consiga sair desse ciclo de violência e trazer para a sociedade, né, um ambiente livre de qualquer violência, onde as mulheres possam se posicionar, possam ocupar seus espaços, possam ser quem elas quiserem ser em qualquer área, pública ou privada, sem se sentirem ameaçadas, sem estar se desculpando, né, sem estar se justificando, porque muitas vezes a violência ela vem de uma forma não só física, ela vem de forma indireta, né, psicológica, com o cerceio da fala, com a crítica velada, né, então são formas de violência que elas são geradas por essa estrutura de sociedade que nós temos hoje. E é muito importante que todo mundo, todas as instituições, assim como o tribunal, que está empenhado em combater, em atuar, comprometido para proteção dessas mulheres, que atuem e que não se calem, para que essas mulheres se sintam também apoiadas, que elas tenham um local onde elas buscar o apoio e se sintam acolhidas para quebrar esse ciclo. É muito importante. Essa rede de apoio é fundamental, realmente. E eu gostaria, então, doutora Rita, que a senhora falasse um pouco desse programa de apoio que existe aqui dentro do Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, ele está atento e é comprometido, né, com esse acolhimento das magistradas e servidores que são vítimas de violência doméstica e familiar. E o programa de apoio a magistrados e servidores em situação de violência doméstica é uma forma de colocar em prática, né, essa atuação. Então, é um compromisso institucional, ele tem objetivos claros de fazer um diagnóstico, de atuar para assegurar um ambiente de trabalho livre dessa violência doméstica, fazer políticas efetivas de detecção precoce dessa violência. Às vezes você está com um colega sofrendo a violência em casa e não percebe, então é importante que a gente tenha um olhar para isso, sensibilizar também os colegas de trabalho para estar atento a essas situações, né? Oferecer apoio a essas vítimas. E difundir informações sobre as formas de violência, que, como eu disse, nem sempre a violência ela é muito clara, às vezes a vítima não se percebe vítima, né, de violência. Então, essa atuação do tribunal no esclarecimento, campanhas de esclarecimento, informação, ela é muito importante para a gente criar, no final, um ambiente em que a gente possa compartilhar com os colegas um ambiente saudável, livre de qualquer violência. Então, esse programa de apoio, ele é gerido, ele está como gestor a Ouvidoria da Mulher. Nosso tribunal ela tem uma Ouvidoria da Mulher, né? Foi instituída a Ouvidoria da Mulher, e ela tem esse papel de gerir esse programa, fazer funcionar junto com uma rede de apoio,
que é integrada pela Coordenadoria de Saúde, a Coordenadoria de Segurança e pelo Comitê Gestor de Diversidade, Raça e Gênero, né? Então, assim, nós temos todo um suporte que envolve vários setores, envolve né, vários doutora? setores. A Ouvidoria da Mulher é o canal de acesso, aonde você chega a esse apoio. Então, a gente está lá aberto para ouvir, para acolher essas vítimas, garantir sigilo, garantir a confidencialidade, um ambiente que ela possa se sentir apoiada, respeitar o tempo da vítima de se pronunciar, ter todo esse cuidado nessa escuta. Nós temos uma equipe que é treinada para fazer essa escuta ativa e acolhedora. Então, é muito importante que as servidoras e as magistradas, as terceirizadas, o ambiente do nosso tribunal esteja livre dessa violência e as pessoas que sofram essa violência se sintam acolhidas e saibam que tem um canal em que elas podem recorrer para buscar apoio e até orientação, né, de como deve proceder para enfrentar as medidas de enfrentamento dessa violência. A gente está à disposição na Ouvidoria da Mulher para isso. Doutora Negida, eu gostaria só de que a senhora falasse, porque a doutora Rita falou agora, que é uma rede de apoio, que é um programa de apoio, também para magistradas e servidoras. E eu acho que a sociedade ainda tem a ideia errônea de que esse tipo de violência só acontece nas periferias, só acontece com pessoas, com mulheres muitas vezes sem instrução, sem tanta independência financeira, e não é bem isso, né? Pois é, vou só fazer um complemento aqui à fala da doutora Rita para dizer que, inclusive, o nosso tribunal inaugurou o espaço daquele programa antes que aconteça. Sim, perfeito. Porque ali é um espaço onde a gente precisa de um espaço onde tem um isolamento acústico. E fomos porque, pioneiros, assim, né, como inclusive. nós temos assim, o nosso tribunal, a gente sabe que as nossas paredes não têm esse... Mas nós conseguimos esse local onde a desembargadora e a equipe dela está... com esse cuidado, né? Com esse cuidado para que aquele desabafo, porque muitas vezes também uma mulher vem conversar com a gente, uma mulher que sofre violência, às vezes ela quer um desabafo, às vezes ela quer tomar uma atitude, mas muitas vezes é um desabafo. Então essa sala ela foi bem propícia, pensado para elas. E aí, voltando à sua pergunta, a violência ela atinge não apenas as mulheres da periferia, mas as mulheres de qualquer nível social, de qualquer nível de instrução. A gente tem um exemplo, é lamentável você apontar, por exemplo, aquela juíza lá do Rio de Janeiro que foi assassinada pelo marido, acho que foi na época da pandemia. Mas alguns anos atrás, uma outra juíza foi assassinada pelo marido, salvo engano, no estado do Acre ou foi em Rondônia, alguma coisa assim. E há outras violências que não chegam, porque veja bem, a violência muitas vezes é muito mais fácil para uma pessoa mais simples fazer uma denúncia do que às vezes uma mulher que está ocupando o cargo de poder. Sabe? E aí as pessoas às vezes pensam, não, mas uma mulher em cargo de poder, ela não sofre violência, porque afinal de contas ela está no poder. Não, o poder, e eu costumo dizer nas minhas falas, o poder não torna a mulher imune ao assédio, à violência, porque a violência ela não é apenas a física, é a psicológica, é a patrimonial, enfim, são vários os tipos de violência, como está lá na Lei Maria da Penha. E a violência que eu acho que eu já falei que é uma epidemia, ela não afeta só a mulher. As vítimas, além de ser ela a primeira, os filhos. E como ficam esses filhos? Essa violência é praticada muitas vezes pelo marido, pelo companheiro, ou pelo irmão, pelo pai, enfim. Há uma estatística, houve uma pesquisa, acho que 2022, não sei se foi do CNJ. Infelizmente, nem todas as magistradas responderam, nem todas as servidoras, não foram incluídas as terceirizadas que trabalham, porque nos serviços públicos dos tribunais tem muitas terceirizadas. E, infelizmente, elas não foram incluídas nessa pesquisa. Ou seja, e quando eu digo isso, não é nem querendo que esse número seja alto, é que eu acho que seria alto. E até porque o nosso tribunal, no ano passado, fez um trabalho, e aí foi o setor de segurança, que fez um trabalho com as meninas, com as trabalhadoras terceirizadas, e no primeiro dia elas ficaram caladinhas, eu acho que com medo de falar. Mas no segundo curso de defesa pessoal, não é isso, foi no doutora? curso de defesa pessoal, que foi promovido aqui pelo setor de segurança. Mas me relataram que depois, a partir do segundo dia, elas se sentiram um pouco mais confiantes e elas começaram a falar sobre isso. Outra coisa, quando há uma palestra, aí é que muitas vezes algumas delas se percebem numa situação de violência. Porque, às vezes, o que o machismo / misoginia costuma fazer? Faz com que aquilo seja normalizado. Então, você sofreu uma violência? Não, é porque isso não, isso não é normal. Ser violento, sofrer violência, isso não é normal.
A nossa sociedade está doente. O que está acontecendo? Então, eu pergunto por quê. Socialmente nós evoluímos. Quando você vai analisar a história das sociedades, as sociedades hoje são diferentes, são ao longo do tempo, aparentemente somos civilizados. Mas é tanta morte, tanto assassinato de mulher, que às vezes eu fico pensando, estamos voltando à barbárie? Aí tem o avanço também da tecnologia. Não sou contra a tecnologia, sou a favor. Mas eu me pergunto, e o que está acontecendo na Deep Web? O ódio que está sendo disseminado também pela internet. Quer dizer, é uma coisa que é lamentável, que é necessário fazer alguma coisa. Todos os dias, quando você liga os jornais, alguma mulher em algum local do nosso país está perdendo a vida, quando não é na nossa própria cidade, muitas vezes quando é no nosso próprio bairro. Enfim, é uma epidemia. Isso acontece, como eu disse, em todas as camadas, em todas as classes sociais, independentemente do nível intelectual, independentemente também da sua capacidade financeira. E aí a gente vê os exemplos que correm na TV de mulheres como, por exemplo, Ana Hickman, o assédio, a violência que ela sofreu. Só um exemplo, eu não estou dizendo que... Porque eu acredito que enquanto a gente está gravando isso aqui, algumas mulheres estejam perdendo a vida. E isso é demasiadamente... Isso é inaceitável. Eu não vou nem dizer mais que é lamentável, isso é inaceitável. Não se pode normalizar isso, não, né? Não. Nós temos que fazer, e o que nós podemos fazer enquanto instituição é fazer justamente essas pequenas ações de esclarecer, de dizer, não se cale, de dar apoio e tentar fazer com que essa sociedade se cure dessa doença. Seria bom se fosse curada amanhã, mas a gente sabe que isso é um processo. É um caminho e eu longo, espero, né, que a gente consiga que isso não aconteça. Não é porque você é magistrada, não é porque você é servidora que você está imune. Não, a gente sabe dessas violências. Essa pesquisa mostrou, tem um quadro, é de 2022, salvo engano, essa pesquisa. Houve uma recentemente, mas ainda não saiu o resultado. Enfim, são números alarmantes. E é necessário que todas as entidades, todas as instituições públicas e privadas se deem as mãos e vamos lutar para salvar as nossas mulheres. Afinal de contas, nós só estamos aqui por causa de outra mulher. É quem nos dá a vida, nos dá a luz. Então, por quê? Porque essa violência, sabe? Então é preciso dar um basta, sabe? É verdade. Enfim. E pensando nesse basta que a gente quer dar, pensando nessa união de forças entre instituições, que vai acontecer agora em agosto, o segundo ENOI. E eu gostaria que as nossas desembargadoras falassem um pouco sobre esse evento tão importante que está aí batendo na nossa porta e que nós vamos sediar aqui em João Pessoa, na Paraíba. O ENOI é um grande evento, né, que vai reunir ouvidorias públicas e privadas, instituições de ensino. Ele é promovido pela Rede FEM, né, e o nosso tribunal esse ano está sediando, está dando o apoio para trazer para cá esse evento. Ele vai possibilitar que haja um debate com painéis, e o tema do ENOI esse ano é capacitação. Então, a ideia é que a gente traga todo mundo que está assim, empenhado nesse combate à violência, às ouvidorias, para discutir, capacitar e trazer soluções, discutir soluções para esse enfrentamento da violência, né? A doutora Hermenegilda, como presidente do tribunal, nos agraciou com esse evento, né? Trouxe para Paraíba esse evento, que eu acho que vai ser muito rico, né? Com pessoas muito qualificadas, um debate extremamente qualificado. A programação está excelente. Convido a todos para olhar para a programação, entrar no site do tribunal, está lá o post da matéria, né? E a doutora Hermenegilda realmente nos trouxe um grande presente que vai engrandecer os nossos 40 anos aqui. Muito bem. Pois é, justamente porque assim, a ouvidoria, como se diz, é a porta de entrada, ou a porta de acolhimento, ou o espaço de acolhimento dessas denúncias. Então, diante dessa epidemia, como eu já disse, que a gente está sofrendo, a gente entendeu que era necessário esse evento para capacitar ouvidorias não apenas públicas, mas as privadas também. E está aberta as inscrições já no nosso site. O evento vai acontecer agora de 20 a 22 de agosto. E a gente espera que as ouvidorias, tanto de instituições públicas e privadas, mandem os seus representantes. São capacitações. A gente vai falar sobre essa violência, sobre feminicídio. Nós vamos, como se diz, gritar, lançar luz
a gente não pode calar. Então, quando me procuraram no ano passado, eu disse, não, tudo bem, a gente vai sediar. É um grande desafio. A gente já visitou a OAB, a gente visitou o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, e ainda estamos fazendo ainda com a nossa programação de visitas aos pouquinhos, mas o evento vai acontecer e vai acontecer de uma forma que as pessoas que a gente vai receber, tanto de fora do nosso estado da Paraíba, como também daqui da cidade de João Pessoa, de todo o estado da Paraíba, que se façam presentes, que estejam presentes. Ninguém quer doutrinar ninguém, a gente quer apenas esclarecer. Porque com esclarecimento a gente é uma ferramenta com a qual a gente pode combater e educar os nossos meninos, os nossos homens, porque afinal de contas ninguém é contra o homem. O que a gente é contra é a violência. Essa violência, ela não pode ser suportada, ela não pode ser aceita. Somos seres humanos. O globo não está dividido entre essa parte é dos homens e são eles que mandam. Não é isso. Queremos uma convivência harmoniosa, queremos o respeito. E a base de tudo é o respeito. E esse evento, como disse a desembargadora Rita, ele também veio em comemoração a esses 40 anos, sabe? Porque, afinal de contas, uma instituição como a Justiça do Trabalho, que de vez em quando está no olho do furacão, e a gente chega aos 40 anos no estado como a Paraíba, e a gente tem que continuar lutando e mostrar, olha, estamos aqui. E como falamos há pouco, num outro assunto que nós conversávamos, se todas as pessoas respeitassem as leis e os contratos, não haveria necessidade do Poder Judiciário. Mas, infelizmente, somos sociedade composta por seres humanos falíveis, e precisamos dos poderes justamente para colocar um freio naquilo que é ultrapassado, naquilo que não se respeita o outro. Então, convido também aqui, faço coro aqui à voz da minha querida colega doutora Rita, convidando a todas as pessoas, ouvidoras e ouvidores, para que participem desse evento. Eu tenho certeza que não vão se arrepender. É verdade, a programação está excelente. Vá lá no site do Tribunal Regional do Trabalho, que tem todos os detalhes de como se inscrever. A programação realmente vale a pena demais. De 20 a 22 de agosto, aqui em João Pessoa, estão todos convidados. E então, para encerrar o nosso videocast, eu gostaria da mensagem, então, da nossa presidente, da nossa vice-presidente, sobre esse tema tão importante, tão necessário de se discutir, de se destacar, que é o combate à violência contra as mulheres. Bem, eu estava lendo hoje, não consegui completar a leitura, de que na Inglaterra vai ser obrigatório agora, nas escolas, um trabalho ou uma disciplina sobre essa questão da violência. E seria bom que aqui também as nossas autoridades que estão lá em Brasília começassem a pensar e começássemos também a discutir nas bases o que está acontecendo. Por que estão ceifando, tirando a vida das nossas mulheres? Por quê? São mães, são mulheres que têm o direito de viver a vida na sua plenitude. Não se pode tirar a vida de uma mulher. Quantos órfãos ficam por aí? E aí alguém pode dizer, mas agora já existe lá no Ministério, na Previdência Social, um órfão já tem direito a uma Bolsa Família, a um benefício. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que essa mulher viva, para que ela eduque seus filhos, para que ela viva na sua plenitude. Então, nós, enquanto instituição da Justiça do Trabalho, que temos também aqui os nossos problemas, mas o nosso papel aqui é lutar para que essa epidemia, dessa violência, se acabe. Eu sei que não vai se acabar amanhã, mas isso é um processo. E eu espero, assim, que com a colaboração de todos nós, todos, homens, mulheres, crianças, velhos, crianças nem tanto, que ainda estão conhecendo o mundo, mas aqueles que já viveram muito e os que estão já adolescentes e jovens e pessoas maduras, começam a entender esse fenômeno e dizer, basta, nós queremos as nossas mulheres vivas, nós queremos envelhecer com dignidade, queremos criar nossos filhos com dignidade, queremos viver uma vida com dignidade e para isso chega de violência, basta de violência. Dignidade, muito simples, respeito, é base, é tudo. Essa é uma luta de todos, realmente, né, doutora Rita? Eu queria apenas ressaltar, como ouvidora da mulher, que é o canal, né, que recebe essas denúncias e, como a doutora Hermenegilda disse, basta de violência. Nós precisamos realmente mudar essa cultura e muitas ações devem ser feitas de forma simultânea e dentro da nossa instituição, a Ouvidoria da Mulher, ela está preparada para acolher as denúncias e adotar, junto com outros integrantes da rede de apoio, todas as medidas necessárias para propiciar segurança às magistradas, servidores, terceirizadas em situação de violência doméstica. Então, nenhuma mulher deve se sentir sozinha, desamparada. A Ouvidoria da Mulher está aqui para escutar, acolher
e proteger. E o nosso canal ele pode ser acessado pelo e-mail ouvidoriadaMulher@trt13.jus.br. No link tem um link também de acesso dentro da página da ouvidoria, que você acessa um formulário para denúncia, ele vai tramitar sob sigilo, vai ser resguardada toda a confidencialidade, vai ser tratado com absoluto respeito e nunca vai ficar sem nenhuma resposta. Então, nós estamos aqui preparados para dar o encaminhamento, para buscar as autoridades se for necessário, para orientar e proteger todas as servidoras, magistradas, terceirizados e todo o público que tramita aqui no tribunal. Muito bem. Tema realmente muito importante. Esse deve ser o primeiro de muitas vezes que vamos tratar sobre ele aqui em eventos, aqui no nosso videocast também do tribunal. E dessa forma nós agradecemos as nossas desembargadoras, desembargadora Hermenegilda, desembargadora Rita, pela participação no nosso videocast. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Não, o agradecimento é nosso. É que esse assunto às vezes me inflama Mas é necessário, realmente. É necessário que a gente não normalize nunca e que a gente continue olhando com esse olhar que a senhora deu. De revolta mesmo, Indignação. sabe? De indignação. A palavra é Porque se cada um da sociedade tiver esse olhar, a gente não vai desistir de lutar contra. Porque é essa união de forças que é necessária realmente. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima.